Pessoal, vamos lá então. Seguindo aí a nossa aula de ontem sobre tecido conjuntivo, nós estamos falando aqui das modalidades de tecidos conjuntivos e das funções, né? Função essa que está relacionada com a fabricação do sangue, fabricação dos ossos, proteção de estruturas corpóreas, enfim, é o tecido mais presente em nosso corpo. Então, nós dependemos muito desse tecido, porque, ao contrário do tecido epitelial, que não tem praticamente substância intercelular, que as células são completamente justapostas, no caso do tecido conjuntivo, você tem aqui uma riqueza em substâncias, né, intracelular. Então, entre as células, você tem uma riqueza de substâncias, e essas substâncias, muitas vezes, elas são compartilhadas com objetivo nutricional, tá? Então, tem uma matriz muito forte. Então, você vai ter aqui, basicamente, dois tipos de tecido conjuntivo que a gente vai ver aqui nessa aula. Vocês vão ter o tecido conjuntivo propriamente dito e aqueles tecidos que têm algumas propriedades especiais, tá? Então, a gente vai ver aqueles que nós chamamos também desses tecidos conjuntivos, daquele que é o frouxo. Nós vamos ver como é que ele funciona, por que que ele é de consistência mais delgada, tá? Mais delicada, ele é extremamente elástico, ele não é resistente à tensão, como acontece com o tecido epitelial, tá? E sempre lembrando que ele é rico em fibras colágenas e fibras de elastina, tá? Então, normalmente, ele é um tecido subsidiário, assim que nós chamamos, um tecido subsidiário do tecido epitelial. Ou seja, ele está sempre ao redor do tecido epitelial com o objetivo de fornecer material nutritivo para esse tecido, tá? Então, com grandes espaços intercelulares, com fibras, com substância extracelular, fornecendo, então, nutrientes. E, nesse caso, uma das células principais, que são os fibroblastos, tá? E os macrófagos, são bastante comuns nesse tecido conjuntivo frouxo, tanto para fornecer os anteparos necessários para os demais tecidos, inclusive nas vias nutricionais, como também para preencher, tá, áreas vazias que eventualmente esses tecidos apresentam. É interessante mencionar aqui que esse tecido conjuntivo frouxo, ele tem muito a ver com o tecido vegetal, que a gente vai estudar mais adiante, tá? Eu acho que, não sei se já vai no caderno 3 ou 4, no livro 3 ou 4, que é o tecido parenquimático. Então, em toda região do teu corpo que você não tem, por exemplo, preenchimento por outros tecidos, quem ocupa essas regiões, tá, são os tecidos conjuntivos. Então, o tecido conjuntivo também é um tecido que atua de forma muito importante no preenchimento dos vácuos que você tem no seu corpo, tá, de uma forma geral. Então, é muito interessante nesse aspecto, porque ele tem esse objetivo, tanto que fica a cargo dele, tá, a questão da cicatrização, que nós vimos também ontem. Agora, você tem alguns tecidos aqui dentro desse fluxo, alguns tecidos que são tecidos com algumas propriedades especiais. Desses tecidos, nós vamos citar aqui o famoso tecido adiposo. Olha que nós já falamos sobre esse tecido adiposo, tá? Além daquilo que nós já mencionamos no tecido conjuntivo propriamente dito, né? O que acontece com esse tecido? Qual é o principal tipo de célula que está presente no tecido conjuntivo adiposo? Então, o principal tipo de célula presente são os adipócitos, tá? Ou seja, são células que têm a prerrogativa de estar ali sintetizando com o retículo endoplasmático liso bastante atuante na síntese de lipídios, tá? Na síntese de gordura. Então, você tem uma riqueza de gordura por parte desse tecido, que tem como base dar suporte energético para as células periféricas e fornecer também não só, tá, um isolamento térmico,
mas também fornecer uma proteção, tá? Para eventuais impactos que você vem receber do meio externo. Então, ele é bastante importante, porque ele forma o que nós chamamos de capa de pós. Nós vimos que em alguns animais, tá? Como o urso polar, essa capa adiposa permite que o animal entre também em hibernação. Isso não é só por causa do tecido adiposo, mas você tem outros fatores também aí do metabolismo que interferem diretamente, tá? E o animal, ele entra em hibernação em determinada época do ano, ele fica nas cavernas quando o inverno está muito rigoroso, e durante esse período ele sobrevive do quê? Ele sobrevive basicamente dos adipócitos, tá? Outro exemplo que nós temos é o rato canguru, tá? Esse rato canguru é muito interessante porque é aquele animal que nunca toma água na vida, né? Nossa, mas ele consegue sobreviver sem tomar água? Sim, consegue sobreviver sem tomar água à medida que, tá? O que acontece com ele? Ele retira dos adipócitos, das células adiposas, ele retira a água presente na gordura. Então, a água que ele subtrai para a sua sobrevivência é do tecido adiposo. Ele come material, aumenta a camada de gordura, tá? E vai retirando água a partir desse tecido, tá? Então, nós vamos ter aqui dentro dessa propriedade aí dos adipócitos, da célula adiposa, essa capacidade de produzir gotículas de gordura e deslocar, muitas vezes até mesmo, né, o núcleo das células para a região periférica, para liberar mais espaço para que ele possa, então, estar ali sendo ocupado pela gordura. Você vai ter o que os tipos, né, que a gente chama de ono ou unilocular, é aquele que apresenta aquela gordura meio amarelada, tá? E você tem o multilocular, que tem aquela gordura meio para cor parda, tá? Ah, então essa gordura meio amarelada aqui, Zé, então qual que é a diferença nesse caso, né? Então você vai ter ali basicamente uma única gotícula de gordura no citoplasma, tá? Agora, já no caso do multilocular, você tem várias gotículas de gordura pardas no citoplasma, tá? E nesse caso também, assim como acontece no tecido nervoso e no multilocular, tá? Assim como acontece no tecido nervoso e no tecido muscular, você tem várias mitocôndrias. Por quê? Porque você aumenta o potencial energético da região e a mitocôndria é o centro da respiração que vai, então, utilizar essa energia, tá, de reserva que está disponível ali para a respiração celular, tá? Para manter. O que significa quando você tem muita mitocôndria numa determinada célula, num determinado tecido? Significa que essa célula, ela trabalha demais, e por ela trabalhar demais, ela acaba tendo que produzir muito ATP, tá? Então, esse unilocular aqui é muito comum, que eu falei para vocês, em animais que entram em hibernação, ou animais que nós chamamos de animais hibernantes, tá? Tem essa característica como o urso polar, então ele tem que ser essa camada, né, adiposa aí que favoreça esse período de hibernação que ele fica no interior das cavernas, né? Então você vai ter sempre aí essa condição, tá? E também, aqui nós vamos ter aqui na espécie humana, tá? Você tem bastante, e aves também, tá? Você tem bastante essa camada. Tá vendo aqui que o núcleo da célula está deslocado para a região periférica, e aqui você pode ter, ó, uma única gota de gordura dentro da célula, unilocular, e aqui você pode ter várias gotas de gorduras, ó, e um maior número de mitocôndrias dentro da célula. Então aqui você tem, então, o multilocular, tá? Nossa, Zé, que legal. Então você tem unilocular e multilocular, sim, tá? Então, Zé, isso aqui favorece a hibernação, e favorece muito também daquilo que nós chamamos de isolamento, tá? Da nossa temperatura corpórea, bem como acontece, como eu disse, não só conosco, mas também das aves, tá? É um detalhe interessante que a atividade desse tecido, ela é basicamente, ela é mantida pela ação da adrenalina liberada pelas suprarrenais, tá? Por quê? Porque ela acelera o processo de quebra das gorduras e a oxidação do que nós chamamos de ácidos graxos, que são produtos da quebra da digestão das gorduras, tá?
E quando você acelera esse processo, você libera mais ATP, você libera mais calor, você consegue manter a temperatura dos indivíduos, tá? Uma temperatura constante, tá? E ele aqui vai mencionar que você tem aqui uma membrana específica que auxilia essa manutenção, que é termogênica, tá? Que é a termogenina, que é o tipo de proteína que compõe essa membrana, tá? Que está associada a esse processo. E aqui você tem, então, na mitocôndria, você vai ter a capacidade de produção de energia do movimento, que é convertida em calor, para auxiliar na manutenção da termorregulação ou manutenção da temperatura corpórea. Então, é um mecanismo bastante utilizado, como eu disse, em animais que sofrem interferência do calor que vem de dentro, ou seja, do calor do metabolismo, como, por exemplo, as aves e os mamíferos, né? São animais que, no frio, sentem mais necessidade de alimento para manter a taxa metabólica alta, para manter a temperatura, porque se eles entrarem em hipotermia, eles vêm, então, a óbito, tá? Então, eles vêm a óbito e acabam morrendo. Então, eles têm essa necessidade. Aí está o urso polar totalmente adaptado a uma vida extremamente inóspita, a uma vida gelada. Aqui vai falar um pouquinho da nossa amiguinha, né, melatonina, que eu falei para vocês ontem, tá? Tecido adiposo marrom, que é o multilocular, que é diferente do amarelo, que é unilocular, pode ser aliado no combate à obesidade, tá? Ele vai falar um pouquinho sobre essas questões aqui, que estão focadas muitas vezes naquilo que eu disse para vocês na aula passada. Melatonina é produzido na glândula pineal. A glândula pineal, ela é responsável pelo sono e também, de certa forma, tá? Ela é indutora da restrição da espessura da camada de gordura. Então, aqui melhor, uma informação melhor do que a melatonina, nesse caso aqui, seria a leptina. Eu tenho hoje aquele hormônio que eu já mencionei para vocês, leptina, tá? Mudo. Essa leptina, ela é produzida pelo tecido adiposo, é um hormônio que inibe a liberação, tá? Do apetite, ou seja, que inibe o hipotálamo, que controla o apetite, a pessoa diminui o apetite, então a tendência é a pessoa, então, ela ter essa condição, tá? De manter, pelo menos, a camada de espessura de gordura dela regressiva. Ela não pode, então, aumentar, incrementar a sua camada de gordura. Tecnicamente, né? Mas as pessoas que têm tendência à obesidade, elas têm uma dificuldade congênita na produção desse hormônio que nós chamamos de leptina. Agora, com relação a essa questão aqui da melatonina, que ele vai explicar, né, como é que esse tecido ele funciona para a manutenção da temperatura dos mamíferos, principalmente em ambientes, né, de animais que estão numa situação de bastante frio, tá? Então, a utilização também desse hormônio no tratamento de obesidade tipo 2, que a pessoa adquire com a idade, a partir do sedentarismo, etc, tal. Aí, como é que funciona a termogênese? Aí tem uma leitura complementar aqui, mas nada que seja útil diretamente para questões pertinentes ao Enem. Vamos dar uma olhadinha aqui nessas atividades propostas aqui que ele coloca para a gente, né? Vamos ver aqui. Aí vai dizer assim, ó, primeira atividade. Um estudante, visualizando uma lâmina ao microscópio óptico, observa um tecido que contém feixes espessos e ondulados de fibras colágenas dispostos irregularmente. Observa também o núcleo oval dos fibroblastos, separados por feixes de colágeno. O material observado pelo aluno é o tecido conjuntivo mucoso, não, o frouxo não é, o elástico não é, o conjuntivo reticular também não é, nada a ver, tem fibras colágenas dispostas irregularmente. Então, dispostas irregularmente é o tecido conjuntivo denso, não modelado. Seria aqui, tá? Alternativa, denso, não moderado. Aí você vai ter aí, ó,
Ele vai dizer assim sobre o corpo humano, né? Ele vai dizer assim, o corpo humano é composto por pelo menos dois tipos de gordura. O mais comum é o tecido adiposo branco, um tecido perigoso que se acumula ao redor das vísceras. Isso aqui, essa gordura aqui, embora eu não tenha falado muito lá no texto, essa gordura aqui é que provoca, você não esquece disso para Enem, tá? Uma doença que nós falamos hoje que é muito comum, conhecida como esteatose hepática. A gordura no fígado, tá? Essa doença aqui, quando ela está em graus iniciais, dá para você controlar. Normalmente é problema no colesterol também. Mas quando você está em estágios mais avançados, essa doença aqui pode provocar grau 3, grau 4, pode provocar câncer no fígado. Não esqueçam esse nome, esteatose hepática. E debaixo da pele, podendo causar obesidade, desencadear complicações metabólicas, como diabetes tipo 2. É o que ele vai falar nesse textinho aqui. A outra é o tecido adiposo marrom, que regula a produção de calor, a gente acabou de falar aqui, né? Que é o multinuclear, multilocular, e, consequentemente, a temperatura do corpo. Isso não é a alternativa correta. O tecido adiposo branco produz mais energia que o tecido adiposo marrom? Não. O adiposo marrom, você tem aquelas gotículas de gordura, e essas gotículas de gordura aqui, ó, ela tem maior capacidade de liberação de ATP, tá? O tecido adiposo marrom não produz ATP, mas produz calor? Não, através da produção de ATP que ele produz calor. O tecido adiposo branco não produz ATP, mas produz calor? Não, ele produz ATP e calor, mas em menor intensidade. O tecido adiposo branco produz ATP e calor? Produz, tá? ATP e calor. Todos eles produzem ATP e calor. Está relacionado, né? Isso aqui é a forma de energia de reserva. O tecido adiposo marrom produz ATP e calor. Então, o marrom, ele produz mais calor derivado do ATP. Então, quando você fala que ele produz ATP e calor, então aqui o único que tem esse pré-requisito de produzir os dois simultaneamente, ATP e calor, porque eles armazenam energia nas moléculas do fosfato do ATP, tá? E ele funciona como um isolante térmico. Então, o branco, ele tem mais a prerrogativa de produzir calor do que produzir ATP. Então, nós vamos ter aqui, ó, letra D. Letra D de dado, tá? Aliás, o branco ele tem mais a prerrogativa de isolante térmico do que de produzir ATP. Ele vai falar aqui da reação alérgica e da relação com os mastócitos, né, com a heparina, de acordo com a reação alérgica que o indivíduo ali é submetido. Aí vai dizer assim, ó, a reação alérgica é uma resposta imunológica do nosso corpo a partículas estranhas, alérgenos, como mofo, grãos de pólen, fruto do mar. Aí vai dizer assim, entre outros, esse processo ocorre, então está relacionado aqui, ó, aos mastócitos que respondem com histamina e com heparina, tá? Aí você tem, então, a resposta à manifestação alérgica no organismo, a partir dos mastócitos. E aqui, ó, você vai ter o enfisema pulmonar, é uma doença obstrutiva crônica resultante da destruição dos alvéolos pulmonares, que perdem elasticidade. Observado geralmente em fumantes, os sintomas incluem tosse persistente, sensação de falta de ar, chiado no peito, entre outros. Isso aqui é aquele saquinho de ar onde ocorre a hematose, a conversão do oxigênio, a conversão do sangue venoso em sangue arterial no pulmão, passa a ser comprometido. Então você não consegue realizar a hematose. Ele vai dizer assim, uma das causas do enfisema pulmonar é a perda das fibras colágenas? Não. Dos mastócitos? Também tem nada a ver.
Elasticidade. É a perda da elastina pulmonar, tá? Que permite o enchimento e o esvaziamento de cada alvéolo, que representa o saquinho de ar, onde ocorre a hematose. Como você perde essa elasticidade, você perde parte da sua capacidade aeróbia, que desencadeia, então, essa sensação, mesmo que o indivíduo ele pare de fumar, ele não vai parar com essa tosse nem com esse chiado. Aquilo que ele comprometeu no pulmão dele vai continuar comprometido, tá? Pelo resto da sua vida. Então, não tem como você melhorar. Você pode paralisar naquele estágio, mas não dá para você falar assim, vou melhorar o enfisema pulmonar. E pior, além disso tudo, o enfisema pulmonar, ele evolui ainda para quê? Para câncer, tá? Em alguns casos, o indivíduo persiste no hábito do tabagismo, ele pode, então, persistir aí, mas ele vai continuar e vai chegar até o câncer, né? Aí o câncer no pulmão, sinceramente, são poucas as possibilidades aí que você vai falar para mim assim, Zé, tem como curar, etc, tal. Eu vou dizer para você, sinceramente, muito raro as pessoas conseguem sobreviver ao câncer no pulmão, tá? É porque o pulmão é uma das áreas do nosso corpo, igual os rins, né? Mais vascularizada possível, então dificilmente você vai sobreviver a essa condição totalmente desfavorável, que é o câncer no pulmão. Bom, então aqui a gente vai cumprindo nossa primeira tarefa, pelo menos quase 70% dela a gente já cumpriu, agora a gente vai entrar na nossa outra tarefa, tá? Vamos entrar aqui na próxima tarefa, é Biologia 3. Então tá aí. Biologia 3, para vocês, creio que vai ser mais fácil, né? Porque praticamente uma matéria muito revisional, fala sobre os vegetais, e vegetais, para a gente é bem fácil, né? Para vocês também é bem fácil. E no início do ano eu tive a oportunidade de trabalhar com vocês em aula, alguns ciclos reprodutores, algumas características que nós vamos ter aqui nos vegetais. Então vamos lá, vamos começar falando aqui das plantas, vamos começar aqui falando dos vegetais. Então, alguns detalhes que nós temos com relação aos vegetais. Quando nós trabalhamos com as algas, uma das situações que nós vemos nas algas é que as algas ainda não têm uma epiderme estéril que consegue estabelecer aqui a separação do meio aquoso para com os gametas. Nos vegetais, os gametas são formados dentro de gametângios e esses gametângios já representam uma epiderme estéril, tá? Então aí você tem uma grande diferença. Então, ele já tem então a proteção de uma epiderme externa, tá? Que vai proteger tanto o anterídeo, que é o gametângio masculino, quanto o anterozoide, que é o gametângio feminino. Então essa aquisição, como supostamente defendem, né, os evolucionistas da botânica, que os vegetais teriam sido originados de algas, tá? De algas que apresentaram maior sucesso evolutivo na migração do meio da água salgada para a água doce. Quais foram essas algas? Então, o principal tipo de alga que apresentou esse sucesso evolutivo, tá? Foram as algas verdes, que nós chamamos de clorófitas, tá? E a principal variedade de corófitas é um tipo de alga verde, tá? Especial que nós chamamos de carófitas. Carófitas. Então, foram elas que apresentaram a capacidade de transição, migração da água salgada para doce? Sim, porque as rodofícias, que são as algas vermelhas, e as feofícias, a maioria até hoje são de água salgada, mais de 80% delas. Agora, quando você pega as algas verdes, 80% são de água doce, tá? E 20% de água salgada. Então, teriam sido essas algas que também apresentam clorofila A, clorofila B, assim como todos os vegetais também apresentam esse tipo de clorofila,
teriam sido essas algas que apresentaram sucesso evolutivo para vir para a água doce e da água doce, paulatinamente, ir migrando para o ambiente terrestre, que é um ambiente altamente dissecante, tá? Então, vamos entender aqui os vegetais como os primeiros nessa ala aí dos seres clorofilados a apresentarem aí embriões. Então, os vegetais, eles são conhecidos como embriófitos, né? São conhecidos como embriófitos. Que legal. Então, presta atenção aqui, ó. Eles são embriófitos. Agora, eles podem ser embriófitos avasculares, como a maioria das briófitas, tá? Produzem depois o zigoto evolui para embrião, ou eles podem ser também embriófitos vasculares, como as pteridófitas, gímenos e angiospermos. Aí todos eles já têm tecido condutor de seiva, tá? Já tem xilema e floema. Uma coisa interessante com relação aos vegetais, que a gente viu lá em fevereiro, que os vegetais apresentam um ciclo reprodutor que nós chamamos de ciclo haplodiplobionte. O que é isso, Zé? Ciclo haplodiplobionte. É um ciclo que já apresenta o que nós chamamos de alternância de geração, tá? Ou de gerações, ou também conhecido como ciclo metagenético, ou o que nós chamamos de metagênese. Você tem uma fase de reprodução sexuada e uma fase de reprodução assexuada. Então, vamos dar uma olhadinha aqui como é que funciona essas duas fases. Embora lá no início do ano a gente falou sobre os 3 ciclos, né? O aplôntico, o diplôntico e o haplobiontico. Agora vamos falar aqui do ciclo do vegetal, que é o haplodiplobiontico, né? Primeiro é esse nome, haplodiplobionte ou haplodiplobiontico. O que significa? Significa que eu tenho aqui 2 organismos adultos. Eu vou ter um organismo adulto diploide e vou ter aqui um organismo adulto haploide, tá? Então, sempre no ciclo reprodutor, eu começo através de quem? Começo através dos gametas. Eu começo através da geração sexuada. Portanto, aqui eu tenho 2 gametas de sexagem distintas. Por exemplo, eu posso ter aqui um anterozoide masculino e posso ter aqui uma oosfera feminina, tá? O que acontece aqui? Bom, aqui vai acontecer a fusão gamética. Esse processo de fusão gamética nós chamamos de fecundação. Então, com a fecundação, você vai ter a formação aqui de um zigoto, e esse zigoto, por sua vez, é um zigoto diploide. Então, está aqui o zigoto diploide. O que vai acontecer com esse zigoto diploide, Zé? Esse zigoto diploide, ele vai sofrer uma série de divisões mitóticas, você está vendo aqui, tá? Até formar aqui, ó, o início do indivíduo adulto, tá? Diploide. Por que ele é diploide? Porque ele é derivado do zigoto 2N. Está sofrendo mitose e as células estão se multiplicando e formando células 2N. Então, o zigoto forma um embrião, o embrião cresce e forma um organismo adulto 2N. Na época da reprodução, esse organismo adulto 2N, ele vai produzir uma estrutura conhecida como cápsula ou esporângio, pelo menos no caso das briófitas, tá? Dentro do esporângio, você tem aqui células 2N, que a gente vai chamar de esporócito, ou seja, cito com C, tá? Esporócito, e cada célula dessa que é diploide, ela vai sofrer aqui uma divisão reducional, vai sofrer meiose, e vai formar aqui, na verdade, 4 esporos haploides dentro do esporângio. 4 esporos haploides. Então, a única divisão reducional, ela ocorre no meio do ciclo. Se ela ocorre no meio do ciclo, nós temos aqui a meiose, que nós chamamos de intermediária, ou também conhecida como espórica, porque qual que é a função dessa meiose que acontece no meio do ciclo intermediário? Produzir esporos, tá? Então, aqui eu tenho a meiose intermediária ou espórica. Bom, estou analisando aqui, Zé. Vamos dar uma olhadinha, então. Isso tudo está acontecendo, a fabricação dos esporos, esse processo de meiose,
está acontecendo aqui dentro do esporângio, né? Sim, está acontecendo dentro dessa cápsulazinha. Aí o que acontece? Se for um musgo, sob condições de umidade do ar mais baixa, você vai ter aqui a dessecação da cápsula e a ruptura da cápsula. Com a ruptura da cápsula, você vai lançar os esporos aleatoriamente, que são estruturas assexuadas, produtos da meiose. Você vai lançar os esporos aleatoriamente pelo vento. Aí vai acontecer o quê? Esses esporos aqui, ó, eles caem em solo úmido, tá? Eles começam a se multiplicar, e a multiplicação celular sempre se dá por mitose, até formar aqui um segundo indivíduo adulto no ciclo. Esse indivíduo adulto no ciclo aqui, ó, é um indivíduo adulto haploide, ou um organismo adulto haploide, tá? Esse organismo adulto aqui, ó, quando ele estiver já crescidinho, ele vai produzir por mitose gametas haploides, tá? Que vai fechar o meu ciclo. Agora, presta atenção. Aí, ó, quando nós estamos trabalhando no reino vegetália, com o ciclo haplodiplobionte, com o ciclo metagenético, olha o que está acontecendo aqui, ó. O organismo adulto 2N que produz esporos por meiose, ele produz esporos por meiose na fase que nós chamamos aqui, que não tem gameta, fase assexuada ou agâmica. Esse organismo adulto aqui nós vamos chamá-lo de esporófito, fi com F agora, não com C, que são as células que estão dentro do esporângio, tá? Esporócito. Então aqui eu vou ter o esporófito, que produz esporos por meiose. Nossa, que legal, Zé. O esporófito, sempre na fase assexuada, é representada pelo esporófito, que produz esporos por meiose. E na fase sexuada, eu vou ter aqui, ó, o organismo adulto haploide, que produz gametas por mitose. Ah, ele produz gametas por mitose? Produz. Como é que nós vamos chamá-lo, então? Nós vamos chamá-lo de gametófito. Gametófito porque ele produz gametas por mitose, fase sexuada. E o esporófito representa a fase assexuada porque ele produz, tá, esporos por meiose. Então tem essa diferença, né, Zé? Tem. Aí você vai ter, então, o ciclo que nós chamamos de ciclo haplodiplobiôntico com a alternância de gerações. Nós vimos esse quadrinho também lá no... Peraí, saiu. Nós vimos esse quadrinho aqui também, ó, lá no início do ano, para a gente entender aqui que ao longo do processo evolutivo dos vegetais, isso aqui é mais apenas vamos dizer, uma revisão daquilo que nós já vimos, tá? Então, no início do ciclo reprodutivo dos vegetais, quando eu comparo um musgo, uma samambaia, com um pinheiro, tá? Com uma árvore frutífera, o que eu tenho aqui, Zé? Olha só, no início, o vegetal complexo e duradouro e verde, ele é representado pelo gametófito do musgo. Você está vendo aí, ó. A parte de cima, que depende do gametófito feminino, ela é conhecida como esporófito, onde você tem aqui uma haste e você tem um esporângio. Mas os primeiros vegetais, que são as briófitas, têm essa particularidade. O gametófito é dominante e o esporófito é transitório. É dependente do gametófito. A partir das pteridófitas, o que nós vamos observando aqui no quadro, no cladograma evolutivo? Olha só, nesse caso, os esporófitos vão ganhando importância e cada vez mais os gametófitos vão perdendo a importância. Então aqui acontece, a partir das briófitas, uma evolução do esporófito, você vê claramente aqui, e uma regressão da importância do gametófito. Exatamente o inverso que acontecia nas briófitas, tá? Então aqui, por exemplo, você tem um gametófito primitivo, conhecido como prótalo, que é uma folhinha de meio centímetro que surge na época de reprodução na base do vaso da planta.
Agora, toda a planta que você enxerga na natureza, samambaia, com raiz, com caule, com folhas, tá? Liberando aqui seus esporos, toda essa planta aqui representa o esporófito. Mesma coisa o pinheiro. Toda a planta que você enxerga na natureza é o esporófito, com exceção da parte interna dos estróbilos, tá? Que nós chamamos de pinha, né? Ou estróbilos ou cone. Dentro desses estróbilos, você vai ter os gametófitos, tanto masculino quanto feminino. E aqui nas angiospermas, mesma coisa. Todo vegetal que você enxerga na natureza representa o esporófito. Somente dentro das flores que você vai ter as estruturas aqui masculina, tubo polínico, né? Como você tem aqui. E aqui você tem, aqui nesse caso, você tem um arquegônio já dentro do óvulo, e aqui você tem o óvulo aqui, ó, se formando dentro do ovário, tá? Então, os vegetais, ele apresenta a máxima evolução do vegetal assexuado, do vegetal diploide, tá? Na escala evolutiva. Aí nós vamos ter aqui, vai falar aqui sobre a classificação das plantas ao longo vai contar a história, né? Mas o que nos interessa aqui é que o reino plant, ou o reino, como dizem alguns aí, né? Falo das duas letras no latim, né? Fala plantae. Na verdade, quando você tem duas letras, duas vogais, você pronuncia só a segunda, né? É reino plant mesmo, tá? Então, o reino plant aqui, ó, hoje, ele é formado aqui por vários tipos de plantas, por vários filos. Por exemplo, se nós pegássemos aqui as briófitas, entre as briófitas, eu vou ter aqui os musgos, as hepáticas e os antósteros, cada um em filos independentes, só que elas são sempre avasculares? Não, a maioria são avasculares. Hoje nós já conhecemos musgos, que tem um esboço de tecido condutor de seiva, que é o adrome, que apresenta os hidroides, que conduzem a seiva inorgânica, e os leptoides, que conduzem a seiva orgânica, tá? Então, você já tem um esboço, e isso é provado porque, enquanto que a maioria das briófitas chegam a 20 centímetros, no caso do musgo gigante da Nova Zelândia, que é a Dawsonia superba, ela pode chegar até 50 centímetros, mais do dobro. Isso porque ela já tem tecido condutor de seiva, e o tecido condutor de seiva é um pré-requisito, tá, para o crescimento dos vegetais. Porque aí você consegue, então, levar a seiva bruta e a seiva elaborada até regiões distantes na planta. Isso é fundamental para o crescimento, tá? Enquanto que na maior parte das plantas avasculares, como você não tem esse tecido, então o transporte é feito por difusão simples. Nós vamos ter aqui também, como vegetal inferior, além das briófitas, nós vamos ter aqui as pteridófitas. Nós chamamos isso aqui de vegetal inferior, porque eles ainda precisam de água para a reprodução, são criptógamos, né, casamento escondido lá dentro da caverninha, precisam de água para a reprodução e não dá para eu enxergar visivelmente seus órgãos reprodutores. Aí você vai ter aqui as pteridófitas, então é óbvio que não tem semente, tem esporo, mas não tem semente. Semente é uma aquisição evolutiva apenas dos vegetais, que nós chamamos de vegetais, tá? Superiores. Então, você vai ter aqui as pteridófitas, como samambaias e avencas, que são isosporadas. Nesse caso aqui, elas apresentam esporos do mesmo tamanho. E vou ter aqui as cavalinhas, os licopódios, selaginelas e as psilotáceas. Nesse caso aqui, elas são heterosporadas. Principalmente aqui as selaginelas, ela que estabelece aqui o parâmetro evolutivo entre os vegetais inferiores e os vegetais superiores. É ela que supostamente, as pteridófitas heterosporadas, que a gente vai ver, teriam originado a gímino e depois as angiospermas, tá? E aqui nós vamos ter as gimnospermas, que são os primeiros vegetais que apresentam óvulo, mas não apresentam ovário. Portanto, o ovário fecundado e desenvolvido forma semente, tá? Então, agora você tem já vegetais com semente, embora não tenham fruto.
Ah, então você tem pinheiros, ciprestes, que são as coníferas, né? Você tem aqui as cicas, a guinetáceas, você tem aqui a ginkgo biloba, tá? Que é a famosa ginkgoáceas, que são utilizados para aditivo cerebral, vamos chamar assim. E você tem aqui as angiospermas, que hoje nós conhecemos mais como magnoliófitas ou antófitas, ou seja, são aqueles vegetais que têm a capacidade de produzir flores. Se produz flor, tem ovário. Se tem ovário, meu caro, o ovário fecundado e desenvolvido forma aquilo que nós chamamos de fruto, tá? Aqui vai falar sobre essa questão da importância dos vasos condutores. Então, aqui principalmente eu vou ter aquele que conduz, tá? A seiva mineral ou a seiva inorgânica, ele é conhecido como lenho ou xilema, tá? E aquele que conduz a seiva orgânica, que basicamente é uma solução de água com moléculas aí de glicose, nós vamos chamá-lo de líber ou floema, qualquer um desses nomes, tá? A gente vai falar muito neles, você já conhece bem esse tipo de nomenclatura. Então, aqui, olha, na evolução vegetal, nós vamos ter aqui alguns parâmetros interessantes. O primeiro parâmetro interessante que nós vamos ter aqui no processo evolutivo foi a capacidade dos vegetais produzir embrião, tá? Ao contrário das algas, que não são embriófitas. Então, os vegetais, eles são embriófitos. Nossa, Zé, então eles têm a capacidade de produzir embrião. Sim, eles têm a capacidade, então, como eu disse no início da aula, de apresentar um tecido estéreo, e esse tecido estéreo em volta, então guarde bem isso, um tecido estéreo, tá? Em volta dos seus gametângios. O que são os gametângios? São as estruturas reprodutoras que se localizam logo acima do gametófito. Nossa, Zé, então você tem estruturas reprodutoras logo acima do gametófito? Sim, tem os gametângios. Nossa, que legal, tá? Então a gente vai ver essa questão aqui dessas estruturas reprodutoras nos vegetais logo acima dos gametófitos, tá? Então ele tem essa questão aí também que é importante do ponto de vista evolutivo, que é extremamente importante para o reino plantário, tá? Você tem aqui uma evolução consistente dos tecidos condutores de seiva. Então, os primeiros vegetais, assim como as algas, apresentam, então, a capacidade, tá? De transposição de seiva por difusão simples. Aí, já nos vegetais superiores, você tem essa capacidade de transposição de seiva através de tecidos condutores. E aqui ele vai falar um pouquinho também dessa migração que eu já falei para vocês no início da aula, da nossa amiga alga verde, principalmente as carófitas, que são as principais que se adaptam a um ambiente de água doce, tá? Conseguindo, então, adquirir uma osmorregulação legal. Então, você teria aqui supostamente duas vertentes. Você teria a vertente com um gametófito dominante, de alga verde, provavelmente, teria dado origem às briófitas, e você teria aqui uma segunda vertente, que apresenta um esporófito dominante, no caso das algas verdes também, que teriam dado origem às pteridófitas. Portanto, um erro muito comum que acontece em prova de vestibular é o indivíduo ele falar assim, ó, as briófitas foram as precursoras das pteridófitas. É mentira, tá? Elas surgiram de duas vertentes evolutivas diferentes. Algas com gametófito dominante e algas com esporófito dominante, tá? Além dos tecidos reprodutores, ou dos tecidos condutores, ou dos vasos condutores de seiva, uma outra situação bastante interessante também, contribuiu bastante para a evolução dos vegetais, foi o sistema de raízes, né? Lembra-se que você agora tem uma planta que depende de água, que ela está no solo, o meio terrestre, por si só, ele é dessecante, ele é desidratante, então essa planta ela tem que se moldar a uma nova característica. Então, como é que ela vai absorver água do solo, por exemplo? Quais são os pré-requisitos que ela vai utilizar para essa absorção de água, tá? Então, aqui, ó, ela vai desenvolver raízes
para fixação, suporte, sustentação e absorção também de água a partir do solo, não só de água, mas também dos sais minerais indispensáveis aí para a sua formação. Então, esse sistema radicular, tá? Também ele é fundamental porque ele está associado com a ativação dos vasos condutores de seiva, líber e lênio ou floema e xilema. Então, através das raízes que você coleta o material do solo que vai ser transportado pelos vasos condutores. Aproveitando essa questão, como nós estamos aqui no meio de secante, você tem o surgimento aqui, ó, dessa cutícula, que é um lipídio impermeabilizante, que vai revestir as folhas e vai impedir o processo de desidratação da planta. Então, você sabe que a planta realiza transpiração, você sabe que a transpiração é um mal necessário. Ela é um mal porque a planta está perdendo água para o meio externo, mas está abrindo estômago para sequestrar o CO2, tá? Então, junto com a cutícula impermeabilizante, você tem áreas que permitem as trocas gasosas. E nessas áreas, na folha, na epiderme viva da folha, você tem, então, os estômatos. Ah, Zé, mas esses estômatos aí, eles são permanentes na planta? Se a planta se manter verde, tá, durante todo o seu período, que é o caso das monocotiledôneas, aí o estômato ele vai estar presente em toda a época em que a planta está viva. Agora, quando você tem as plantas que apresentam crescimento em espessura, meristemas secundários, etc., aquelas plantas que têm troncos ou caules, né, espessos, essas plantas aqui você tem uma outra situação. O que acontece? Os estômatos, eles são substituídos pelas lenticelas. Por que eles são substituídos? Porque a epiderme, na fase adulta, ela deixa de revestir o corpo vegetal, e quem passa a revestir o corpo vegetal é um tecido morto, conhecido como suber ou cortiça, tá? Que é o nome desse tecido morto. Só que esse tecido morto, ele apresenta áreas de expansão com o meio externo, e nessas áreas de expansão, que apresentam alguns poros com o meio externo, ele permite as trocas gasosas. Então, nesse caso, como o tecido é morto, não tem como ele ter uma estrutura viva, que são os estômatos, que são regulados pela planta, que era um anexo epidérmico, tá? Agora você tem, então, um tecido morto na fase adulta, pelo menos para plantas, árvores frondosas, que revestem, mas mesmo assim a planta tem poros que permitem a aeração, tá? Bom, então a planta, inicialmente, as plantas mais primitivas, inferiores, conhecidas como briófitas e pteridófitas, ainda dependiam da água para o nadar de seus gametas masculinos para fecundar o gameta feminino dentro do arquegônio, tá? Que é o gametângio feminino. Agora, à medida que as plantas vão evoluindo, o que vai acontecendo já? As gimnospermas, elas já são vegetais praticamente independentes do fator água, tá? Para a reprodução. Por que eu estou dizendo praticamente independentes? Porque apenas uma daquelas variedades que a gente acabou de ver ali na página anterior, que são as ginkgo bilobas, que ainda apresentam alguns anterozoides primitivos, tá? Elas são consideradas gimnospermas basais primitivas, que surgiram aí há muito tempo na Terra. São registros fósseis vivos, que nós chamamos. Então, essas gimnospermas, tá? A maioria delas já não tem mais anterozoide. Você vai ter aqui os gametas através de núcleos espermáticos, e esses núcleos espermáticos, eles por si só não nadam mais, não mobilizam mais, eles vão se movimentar, na verdade, pela curvatura do microprótolo, que nós chamamos de tubo polínico, que são derivados aqui do grão de pólen, a partir do gametófito jovem, que é o pólen, ele vai germinar e vai formar o tubo polínico. Então, na verdade, os gametas agora, os vegetais superiores, eles ficam, então, os núcleos espermáticos, eles ficam estáticos. Mas quando o tubo polínico cresce, acaba conduzindo os gametas até a parte feminina do óvulo da planta, tá? Tanto na gímeno quanto nas angiospermas. Portanto, agora nós temos gametas estáticos, que não dependem mais do meio aquoso, tá?
E desse meio aquoso não dependendo, você tem, então, a independência do fator água para a fecundação. No caso aqui das gimnospermas, você tem essas estruturas aqui que nós chamamos de estróbilo, que aparecem no processo evolutivo, que ainda não são flores e nem são inflorescências. Alguns livros mais antigos chamavam os estróbilos de inflorescência, mas o faziam de forma equivocada, porque na verdade não são flores, tá? São estróbilos, são estruturas que evoluem das pteridófitas heterosporadas para as gimnospermas. Só que nas pteridófitas heterosporadas, você ainda não tinha óvulo aqui, tá? Até porque nenhuma pteridófita produz semente. E quando você tem evolução para gimnospermas, aí aqui dentro do estróbilo feminino começam a aparecer os óvulos, que serão fecundados para a produção das sementes nuas. Então, com o estróbilo, você tem, então, a chegada da semente. E depois, como último estágio evolutivo, você tem os vegetais, que são conhecidos como antófitas. A palavra antófitas, antofilos, significa capacidade de produção de flores. Então, nesses vegetais que apresentam essa capacidade de produção de flores, eles apresentam na flor uma estrutura central gordinha, que nós chamamos de ovário, tá? Esse ovário, por sua vez, ele vai crescer e vai formar o que nós chamamos de frutos. Então, aqui, ó, Zé, a gente entendeu um pouquinho esse cladograma aqui. Então, tecnicamente, você teria aqui, ó, presta atenção nesse cladograma. Você teria aqui uma alga verde, que supostamente teria sido o ancestral. Nessa alga verde aqui, você tem uma vertente que forma as clorófitas, tá? Até você ter uma vertente aqui, ó, que começam a surgir, então, nesse ponto aqui do cladograma, uma estrutura que vai proteger os embriões, uma estrutura externa, estéril. Aí você começa aqui na formação, ó, primeiro, ó, as briófitas, aí surgem as hepáticas, aí você vai tendo aqui a evolução, ó. Depois você vai ter o surgimento aqui, ó, dos antóceros, tá? E depois você tem o surgimento aqui das briófitas, como os musgos mesmo, os musgos convencionais. Aí, nesse ponto aqui do cladograma, você, a partir desse ancestral, que é uma alga, esse ancestral agora com o esporófito dominante, eles começam a evoluir aqui os tecidos condutores de seiva, tá? Com esse tecido condutor de seiva, você começa a formar aqui, ó, as pteridófitas. Então, aqui as duas vertentes, ó. E a partir das pteridófitas, você já tem aqui as pteridófitas também heterosporadas, e essas pteridófitas heterosporadas dão origem às sementes, nas gímenos, aqui, ó, que você tem a estrutura feminina, o estróbilo feminino na gimnosperma, e nas angiospermas você já tem as flores e os frutos, tá? Então, aqui você tem folhas reprodutoras de tamanho diferente, os megafilos, a gente vai ver que tem predestinação feminina. Aqui você começa já surgindo aqui, ó, na selaginela, os microfilos, ou seja, folhas com predestinação, que vão formar os microesporângios, predestinação masculina, tá? Aqui você teve, então, a origem dos vasos condutores, a partir das pteridófitas. Aqui você tem a ação do hormônio conhecido como AIA, também conhecido como auxina, que é o ácido indol acético, que estimula o crescimento vertical e o crescimento do ápice da planta, até nós chegarmos aqui no último fator evolutivo, onde você tinha aqui a proteção do embrião, tá? Então, aqui você vê claramente as briófitas, que são avasculares, as pteridófitas isosporadas, tá? E heterosporadas, que são vegetais sem sementes, mas a partir daqui você já tem também os vegetais com sementes, que são as angiospermas e gimnospermas,
que ambas são, então, vascularizadas. Bom, essa aula é pequena, né? Bem tranquila. E essa aula aqui é sossegada porque nós já começamos a ver no início do ano, eu tive a oportunidade de falar um pouquinho para vocês sobre essas questões pertinentes aí à evolução vegetal, tá? Então, evolução vegetal é uma matéria bastante simples. Então, vamos lá. Um organismo multicelular fotossintetizante que possui sistema vascular e não possui frutos ou sementes é uma pteridófita, né, meu caro? Você não tem frutos nem sementes, você já tem tecido condutor, se é fotossintetizante tal, tem tecido vascular, tem que ser uma samambaiazinha aqui, né? Aí vai dizer assim, ó, considere a seguir as características de determinados grupos vegetais. Plantas. Aqui no caso aqui você tem avasculares, então a maioria que vai ser briófita, né? Que é as plantas avasculares. Aí você tem aqui vasculares com sementes. Então aqui você vai ter aqui, ó, com sementes. Você vai ter aqui, ó, sem frutos e com frutos. Então número 2, com fruto, angiospermas, sem fruto, gimnospermas, tá? E vasculares sem sementes, nós temos aqui as nossas samambaias da vida, as pteridófitas. Então, aqui você tem, de uma forma bem simples, briófita, angiosperma, gimnospermas e pteridófita. Briófita, angiosperma, gimnosperma e pteridófita. Então, é só marcar aí, que é bastante tranquilo, exercício bastante simples. Agora, o exercício 3 vai falar de algumas características aqui do reino plant. Vamos lá para o exercício 3. E diz assim, ó, no reino plant, pode-se observar uma divisão em dois grandes grupos, o grupo das criptógamas e das fanerógamas. Embora esses termos não possuam significado taxonômico, são tradicionalmente utilizados para distinguir dois grupos diferentes de plantas quanto à sua estrutura de reprodução. Com relação a esses grupos de plantas, assinale a alternativa correta. As fanerógamas possuem estruturas de reprodução sexuada facilmente visíveis. Faneros, no grego, significa órgãos reprodutores visíveis, tá? Ou no estróbilo ou na flor. Você tem o androceu e o gineceu. Ao contrário dos vegetais inferiores criptógamas, musgos ou briófitas e pteridófitas, os órgãos reprodutores são invisíveis, então nós chamamos de criptógamas. Então, as fanerógamas possuem estruturas de reprodução sexuada facilmente visíveis, está correto, que são os estróbilos nas gimnospermas e as flores nas angiospermas. Para assinar correto, então letra A já está correta, né? Criptógamas apresentam sementes, mentira, só tem esporo. No grupo das fanerógamas encontram-se plantas sem flores, algumas têm flores, que são as angiospermas, mas tem as gimnospermas, que são sem flores. Agora, encontram-se plantas sem flores, sementes ou frutos? Não, semente ou fruto vai ter. Como briófita e pteridófita? Não, não tem. As algas e os fungos não possuem, não apresentam flores, sementes e frutos e são considerados do grupo das criptógamas. Não, quem são considerados do grupo das criptógamas são apenas as briófitas e pteridófitas, nada a ver com alga e fungo. Nas criptógamas, as estruturas reprodutoras estão nas flores, elas não têm flores, tá? Não tem flores. Então, flor com cálice, corola, androceu e gineceu é uma característica das angiospermas. Então, nada a ver. Aí vai dizer assim, ó, o reino vegetal foi dividido informalmente em dois grandes grupos, criptógamos e fanerógamos. Vamos lá. Os que precisam de água, os que não precisam de água. Os que têm órgão reprodutor invisível, os que têm órgão reprodutor visível. Considerando principalmente os aspectos reprodutivos, principalmente os aspectos reprodutivos, a seguir há uma série de exemplos de vegetais identificados por algarismos e algumas de suas principais características. Vamos lá. Aí você vai ter aqui, ó,
Plantas com vasos condutores, com sementes, porém sem frutos, gimnospermas. Plantas com sistema condutor de seiva, com flores, sementes e frutos, angiospermas. Planta com sistema condutor, com raízes e sem sementes, pteridófitos. Plantas avasculares com rizóides e sem sementes, briófitos. Então, gimnosperma, angiospermas, que é muito fácil, hein? Aqui você tem pteridófitos e briófitos. Letra A. Então, não tem erro, tá? É exercício muito medíocrezinho, né? Bom, acabaram os exercícios aqui normais. Então, começa Zé, uma aula. Oi. eu precisava saber o que eu estou fazendo as atividades cursivas. Qual que é a estrutura que permite o encontro dos gametas em substituição de água dos vegetais superiores? A estrutura Que substitui a água para encontrar os gametas. o Como que tubo chama? polínico, no caso aí, você vai ter o tubo polínico ou microprótulo, e o processo que nós chamamos de endosporia, que é a germinação do megásporo dentro do megasporângium. Então, você vai ter duas estruturas, tubo polínico e saco embrionário, tá? Você tem tubo polínico e o saco embrionário, que a partir de agora ele passa pelo processo da endosporia, que é a germinação do megásporo para no interior do megasporângio. Beleza? Então, tubo polínico, Obrigada, Zé. saco embrionário e a endosporia. Então, bem facinho isso aqui, tranquilo, né? Vamos ver aqui agora o que vem depois disso. Agora vai falar sobre os grupos vegetais também. O ano passado a gente estudou muito sobre isso, mas como foi um ano de pandemia, né? Vai falar provavelmente das briófitas e pteridófitas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Nossa, Zé, a gente vai ver meristema, fisiologia, tudo de novo? Vegetal vai, é porque você vê a matéria do primeiro, segundo e terceiro ano, né? Vê tudo. Meu Deus, faz 2 anos que a gente está estudando isso seguido e vai ver de Ah, novo. porque vocês viram no primeiro ano também, né? Vocês viram do Não material, aguento mais falar de briófita. Nossa Senhora. vocês viram no material do objetivo, né? É verdade. E no material do SAS vem no segundo ano, né? Verdade. Mas por isso que a gente está fazendo um resumo só disso aqui, porque é coisa que vocês já viram recentemente, inclusive viram ano passado, né? Mas vê tudo de novo. Tudo. Essa parte de vegetal aqui fica na biologia 3, aí vai. Mas só que eles dão uma resumida, viu? Eu acho que vai acabar, se não me engano, acaba tudo agora no livro 3, já termina já essa parte da revisão da botânica. Já termina no livro 3. Nossa, Glória. Porque ano passado tinha uma aula para cada coisa, né? Folha, caule, Exatamente. ana. Ixi, aquilo lá é cheio de detalhe, aquilo lá é, eu vou te falar a verdade, na maioria das vezes, fútil, tá? Porque dificilmente você acha uma questão assim, a não ser quando são as raízes, quando o indivíduo ele tem a questão do tubérculo e tem a questão da raiz, né, da raiz tuberosa, que o tubérculo tem gema, é uma extensão caulinar, e a raiz tuberosa, tá? Não tem gema, então uma extensão radicular. Isso cai em vestibular. Tirando isso, você falar que a raiz é cladódio, filocládio, que é raiz rasteira, que é raiz não sei o que, isso aí, raríssimas questões você vai achar no vestibular falando sobre isso. Não cai mesmo, tá? É mais para falar que tem mesmo, né? Para seguir. Aqui ele segue muito o estilo de livro didático, então ele coloca tudo. Então vamos lá. Vamos resumir aqui então. O que é uma briófita? Briófita nem sempre, você tem que tomar esse cuidado, nem sempre é uma planta vascular, tá? As briófitas, em alguns casos, que é uma exceção, que é o caso da Dawsonia, é uma planta, o musgo gigante da Nova Zelândia, é uma planta vascularizada, tá? Praticamente, já tem um esboço de tecido condutor. Mas quando você olha para uma briófita, aqui você tem, ó, dá para você ver claramente, você tem o gametófito, que é o vegetal complexo e duradouro,
Nesse caso aqui, o vegetal que você vê com o esporófito, ele é sempre o gametófito feminino, tá? Então, um detalhe, esse vegetal ele é tão simples, não passa de 20 centímetros, por isso que o transporte da seiva ocorre por difusão, ele apresenta apenas um esboço de raiz, que são os rizóides, um esboço de caule, que são os cauloides, um esboço de folha, que são os filóides. Portanto, eles não apresentam ainda raiz, caule e folhas verdadeiras, tá? Sobre o gametófito N haploide, a gente vai ver no ciclo reprodutor delas, você vai ter aqui o surgimento dessa haste, tá? Que você tem a região apical aqui, isso aqui não é folha não, tá parecendo uma folha, mas não é folha não, tá? Isso aqui é uma cápsula ou esporângio. Então, aqui dentro vai acontecer a divisão reducional. Então, toda essa estrutura aqui, ela é 2N, ela é derivada do zigoto, tá? E do embrião. Então, ela é uma estrutura diploide. Então, essa estrutura que sobrevive a partir do gametófito, então, ela é uma espécie de parasita aqui, ó, tá vendo? Ela depende do gametófito para sua sobrevivência. No caso do musgo que você tem aqui, ó, nesse caso, toda essa estrutura aqui é o esporófito, que representa a geração assexuada. Toda a estrutura de baixo é a geração sexuada. Ah, Zé, então, como é que funciona o ciclo reprodutor delas? Vamos ver se tem aqui o ciclo aqui para a gente ver. Aqui você tem os tipos, tá? Você tem as hepáticas, que lembram um pouco, né? A forma do fígado, etc. Tal. Você tem os antóferos e você tem os musgos, aqui que a gente chama de filobriófita, que é o mais comum, que são os musgos. Então, aí você tem os primeiros grupos, aí você vai ter aqui, ó, as pteridófitas. Aqui eu tenho uma pteridófita, aquela pteridófita Dicksonia, que é aquela pteridófita gigante. Ela é interessante porque o esporófito dela chega a 2 metros de altura, né? Então, são vegetais que eles estimam aí, pela idade do carbono radioativo, a 450, 425 milhões de anos. Então, a grande aquisição das pteridófitas em relação às briófitas foi que, a partir delas, você já tem o xilema e floema, você já tem tecidos condutores de seiva. Por isso que elas alcançam grandes estaturas. Uma coisa que ele amplia aqui, que é interessante para vocês, que você não pode esquecer, é essa condição aqui, ó. Quando você corta, por exemplo, o caule dessa pteridófita, você vai ter aqui 2 estruturas, ó. Você vai ter aqui, na parte mais interna do caule, você tem o tecido morto responsável pelo transporte de água e sais minerais. Esse tecido morto é o xilema, tá? E mais na região periférica aqui, ó, tá? Mais voltado para as proximidades da casca, você tem o tecido vivo, que a gente chama de floema, que seria o azulzinho aqui, tá? Esse tecido é o que conduz da folha para a raiz a seiva orgânica produzida na fotossíntese e vai para a raiz para ficar armazenado na forma daquele polissacarídeo que nós já vimos, que é o amido, que é a forma de reserva dos vegetais, tá? Como você tem aqui uma distribuição muito terrestre desses vegetais, esses vegetais apresentam também essa cutícula impermeabilizante sobre as folhas. Detalhe, tanto briófita quanto pteridófita, elas têm essa capacidade de produzir gametas masculinos, que são os anterosóides, através dos seus gametângios, os anterídeos. Esses são liberados na água, nadam em busca, tá, da oosfera que está dentro do órgão reprodutor feminino, gametângio feminino, que nós chamamos aquela garrafinha arquegônio, tá? Então, aqui, Zé, o que nós vamos ter aqui? Para a gente já ver isso aqui rapidamente, tá? Isso aqui não, o importante aqui são ciclos reprodutores. Isso aqui até divisão também, isso aqui é só para encher linguiça, tá? Nós temos aqui alguns filos. Nós vamos ter aqui o filo que nós chamamos aqui de pteridófita, tá? Nesse filo aqui, ó, você vai ter basicamente
as samambaias, você vai ter aqui as avencas, tá? Você tem esse outro filo aqui, onde você tem a Psilotum, tá? É encontrada no Brasil, mas só que talvez no seu cotidiano você não está tão acostumados, tá, com essa planta. Aqui você tem a licófita, tá? Nesse caso aqui, que são conhecidos também como licopódios. Eles são parentes das selaginelas e das cavalinhas. Qual que é a diferença? Então, ó, essa aqui você tem uma pteridófita isosporada. Então, o gametófito dela tem, tá, os dois sexos, que é o prótolo. Você tem tanto o anterídeo como o arquegônio no mesmo gametófito. A partir daqui, ó, você começa a ter, então, as heterosporadas, tanto na equisento, quanto na licófita, quanto nas selaginelas, tá? Ah, eu começo a ter, então, o gametófito dioico, né? Sim, aí você tem um gametófito que a gente chama de microprótolo e megaprótolo, que a gente vai ver daqui a pouco no ciclo reprodutor. Aqui só para estabelecer aqui as diferenças nas classificações, aí enche muita linguiça. Aí nas gimnospermas, como a gente falou lá no critério da evolução, olha só, aqui você tem o cone, né, ou estróbilo, que nós chamamos aqui de estróbilo feminino, tá? Que após a fecundação, esse estróbilo feminino, também conhecido como pinha, ele vai formar aqui uma estrutura, que é uma semente nua, que vai dar origem, tá, ao pinhão, né? Então, o pinhão é a semente nua da gimnosperma, não é fruto, tá? Toma cuidado em prova quando fala que pinhão é fruto. Então, aqui você tem algumas aquisições evolutivas interessantes que permitem a supressão da água para a reprodução, e nessas você tem aqui o tubo polínico, que é derivado do grão de pólen. Ah, qual que é a diferença? O grão de pólen, ele é o gametófito jovem. O tubo polínico é o gametófito adulto, que nós chamamos também de microprótolo. Mas ambos são gametófitos. Ah, ambos são gametófitos. Sim, são gametófitos, tá? E agora você tem, então, o que não havia nos vegetais inferiores, a capacidade de produzir sementes. Nossa, que legal. Por que que eu tenho a capacidade de produção de sementes? Porque eu tenho agora os estróbilos, tá? Dentro dos quais, dos femininos, você vai ter a produção das sementes a partir do desenvolvimento do óvulo. Nossa, que legal. Então, o óvulo desenvolve, você tem a formação, então, dos estróbilos, a partir dos estróbilos, né? Mas tem os masculinos também, né, Zé? Que vai formar os micrósporos, que vai formar os grãos de pólen. Então, eu tenho dois tipos de estróbilo aqui, ó. Eu vou ter o estróbilo feminino e o estróbilo masculino, tá? A classificação que a gente falou agora há pouco lá atrás, você tem aqui as coníferas, você tem aqui a ginkgo biloba, tá? Isso aqui na medicina oriental, ela é muito utilizada como afrodisíaco e ativante do cérebro, tá? A pessoa ficar mais ligada. Muitos complexos vitamínicos que você compra na farmácia, você vai ver que muitas vezes vem escrito lá, vitaminas, não sei o que, mais ginkgo biloba. Essa questão é muito da medicina oriental. Aqui a araucária, ela é característica por apresentar essas folhas meio finas, né, fasciculadas, né, e aciculares, que nós chamamos, tá? Todo mundo conhece aqui pinheiro, se não conhece, você vai ali no trevo, você vai ver que a Unifenas é cercada de pinheiros, tá? Ali você tem, então, o que nós chamamos de pinos. Aqui você tem as cicas, que muitas vezes são plantas ornamentais, tá? E aqui você tem as ginetóforas, que aqui no Brasil você não tem uma difusão tão grande desses vegetais. O que nos interessa mais aqui no Brasil, quando cai questões sobre gimnospermas, são os pinheiros, tá? Os pinheiros são os mais importantes para a gente aqui, em todos os sentidos. Então, tranquilo, pinheiro. E aqui você vai ter, ó, as angiospermas ou antófitas, tá? Então, quem seriam esses vegetais aqui? São os vegetais mais superiores que nós temos na atualidade. Eles podem ser tanto mono quanto dicotiledôneo. 97% das angiospermas,
dicotiledôneos, nós chamamos de eudicotiledôneos, são as dicotiledôneos verdadeiros, e apenas 3% nós chamamos de dicotiledôneos, aqui fala até, ó, eudicotiledôneos, ó, 3% são as dicotiledôneas basais, como, por exemplo, as vitórias régias da vida aí, que vivem aí sobre a água, tá? Então, são vegetais que apresentaram até então o máximo da capacidade evolutiva, porque são os vegetais que apresentam o esporófito em maior desenvolvimento, e o gametófito, como eu disse lá no início da evolução, tá? Bastante involuído. Nossa, Zé, mas já tem flores e já tem frutos? Já tem flores, tem ovário, portanto, os ovários fecundados desenvolvidos formam os frutos. Portanto, são os únicos vegetais com frutos, tá? E aqui, basicamente, nós temos as monocotiledôneas, as dicotiledôneas, temos algumas variedades aqui transitórias, e aqui eu tenho, que vai aparecer para vocês aí, as angiospermas basais, que foram elas aí que deu também, de certa forma, são as angiospermas mais primitivas, que são verdadeiros fósseis vivos até a presente data, tá? Então, aqui você tem algumas diferenças na classificação das angiospermas. Quando eu pego as monocotiledôneas com as eudicotiledôneas, a primeira diferença aqui é bastante clara. Você tem aqui a semente com um cotilédone. Você não vai esquecer para mim, tá? Isso aqui é importante, embora aquele não fale, mas esse cotilédone aqui, ó, ele é conhecido como escutelo, tá? Vai lembrar do ano passado. Escutelo. Por exemplo, cada grão de milho é um frutinho. Dentro dessa região aqui, ó, você tem a semente no grão de milho, tá? Então, aí o escutelo, para que ele serve, Zé? Então, aqui você tem um cotilédone, tá? Conhecido como escutelo. Essa região toda aqui é preenchida pelo tecido de reserva da semente. O escutelo, ele faz o quê? Ele vai absorver o tecido de reserva da semente e vai disponibilizar esse tecido nutritivo para a nutrição do embrião. Então, a função do cotilédone nas monocotiledôneas é diferente da função dos cotilédones nas dicotiledôneas, ou eudicotiledôneas, tá? Por quê? Aqui eu tenho o tecido de reserva que a gente chama de endosperma, tá? Endosperma triploide, ou endosperma secundário. Aqui, normalmente, eu não tenho o tecido de reserva endospermo. Então, na verdade, aqui, nesse caso, ó, você vai ter aqui, ó, armazenado, tá? Nessa região aqui da semente, você vai ter, então, tá? Armazenado nos dois cotilédones, você vai ter a reserva nutritiva. Aqui o cotilédone digere o tecido de reserva e libera para o embrião. Aqui já o cotilédone, ele próprio, os dois, eles armazenam a reserva e liberam essa reserva diretamente para o embrião, tá? Quando você pega aqui o sistema radicular, você vai ver aqui um detalhe interessante. Quando você corta lá na base do caule com a raiz, você vai ver aqui, ó, que os tecidos vasculares aqui, ó, eles são ordenados. Então, o lado mais externo, o azulzinho aqui, floema, e esse rosinho aqui, morto, que é o xilema, tá? Agora, quando você pega aqui, no caso das dicotiledôneas, você vai ver aqui nessa região de extensão da raiz, você vê essa forma aqui que lembra um pentâmero, né, com 5 pontas, tá? Então, aqui você tem o xilema mais focado, mais para a região do centro do caule, e aqui você tem, perto do cilindro central aqui, ó, você tem o floema, que estabelece mais proximidade com a região da casca da planta, tá? Com a região da superfície da planta. Bom, com relação ao caule, aí você tem uma situação inversa. Se você cortar o caule, você vai ver aqui que os feixes vasculares são todos organizados aqui no caule, tá?
Se você cortar aqui na mono, né, na dicotiledônea, eles são ordenados aqui, ó, com o xilema no caule, ó, mais próximo da casca. Aliás, o floema em azul aqui, ó, mais próximo da casca, e o xilema mais próximo do cilindro central, que tudo isso aqui no vegetal, ó, são células mortas, tá? Então, a maior parte da planta que nós enxergamos, ela está morta. Nós enxergamos na natureza. Agora, a folha é simples, quando você pega uma folha de milho, por exemplo, que eu pego uma folha, sei lá, de chuchu, né? O milho, ó, ele apresenta nervuras que nós chamamos aqui de nervuras paralelas, tá? E as folhas são invaginantes, que significa isso? Não tem bainha aqui, ó, de saída. Normalmente ela entra direto aqui, tá? Na ramificação. E nesse caso aqui, ó, normalmente as folhas têm um pecíolozinho e esse pecíolo ele pode ser protegido por uma bainha. E as nervuras dela, que em vez de ser paralelas, ó, um risquinho atrás do outro, a nervura na dicotiledônea ela é totalmente ramificada. Lembrando que essas nervuras aqui, elas representam os tecidos condutores de seiva, tá? Nós chamamos essas nervuras aqui de vasos libero-lenhosos. Nós vamos chamar essas nervuras. Então, Zé, vasos libero-lenhosos, tá? E a flor, Zé? Então, quando você pega uma monocotiledônea, ela tem essa estrutura de cima e embaixo aqui, ó, que é uma flor que nós chamamos de trímera, tá? Então, aqui você tem uma flor com 3 estruturas trímera. Já no caso das dicotiledôneas, você tem as flores que são com 4 ou com 5, tá? Estruturas ou elementos, que nós chamamos aqui de flores tetrâmeras ou flores pentâmeras. Então, são as formas de você conseguir diagnosticar aquilo que é mono daquilo que é dicotiledôneo. Então, é uma situação bem fácil, não tem nada de anormal. Você fala assim, nossa, Zé, isso aqui é uma matéria difícil ou algo do gênero. Não, você sabe que não é, até porque é uma matéria que vocês estão calvos já, estão calvos de ver, tá? Então, a gente não precisa nem demorar muito nisso. E no caso de vocês, por causa da transição, vocês viram, na verdade, essa matéria 2 vezes, né, para variar. Viram 2 vezes. Do objetivo para o SAS. Ele diz assim, assinale a alternativa correta a respeito. Vamos fazer uns exercícios aqui, a gente termina a aula. A correta a respeito das características gerais das briófitas. Aí você vai ter aqui, ó. Apesar de a maioria dos musgos preferir locais úmidos e sombreados, podem ser encontradas espécies adaptadas a ambientes desérticos e polares. O ano passado a gente viu isso, né? Aqueles musgos que vivem na rocha nua, no alto da colina, que liberam um ácido que começa a produzir aí a decomposição das rochas. Isso aqui é uma verdade. A fixação do vegetal ocorre pela ação das raízes verdadeiras. Musgo não tem raiz verdadeira, tem rizóide. Já está errado. A presença de um câmbio vascular permite que os vegetais possam atingir até 1 metro de altura. A maioria é avascular, não tem câmbio. A circulação da seiva se dá por difusão. O ciclo de vida das briófitas caracteriza-se pela alternância de gerações, com uma fase esporofítica, haploide, e uma fase gametofítica, diploide. É o inverso, né? Esporofítica, diploide, e gametofítica, haploide. O esporófito das briófitas é a forma duradoura do vegetal? Não, é o gametófito, que é a forma duradoura do vegetal, tá? O esporófito, na verdade, ele é dependente do gametófito. Ao caminhar pela sua cidade, um estudante do ensino médio observou as seguintes plantas: musgo, samambaia, pinheiro, goiabeira e pé amarelo. Então, vamos lá. Musgo é uma briófita.
samambaia é uma pteridófita, pinheiro é uma gimnosperma. Agora aqui, os dois têm flores, né, características, tanto a goiabeira quanto o ipê amarelo. E tem frutos também, a goiabeira aqui, frutos característicos dos dois. Então, os dois aqui são angiospermas, tá? Após analisá-los, fez as afirmações a seguir. Após analisá-los, fez as afirmações a seguir. Assinale a opção com a alternativa correta. Apenas uma dessas plantas não apresenta raiz, caule e folhas verdadeiras. O musgo, né? Não apresenta nem raiz, nem caule, nem folhas verdadeiras, que ele citou ali apenas uma. Apenas duas. Tem hora que sai esse negócio por cá. Aí vai dizer assim, ó. Apenas duas dessas plantas não apresentam tecidos condutores. Só uma, né? Que é o musgo, não duas. Apenas duas dessas plantas apresentam sementes. Três, né? Pinheiro, goiabeira e pé amarelo tem semente. Apenas duas dessas plantas apresentam processo de polinização. Polinização é vegetal superior. Então, tem aqui gimnosperma, pinheiro, goiabeira e pé amarelo. Três. Apenas uma dessas plantas apresentam frutos. Duas, goiabeira e ipê amarelo, que tem flores. Então, depois da florada, vai produzir o fruto. Então, letra A mesmo, né? Apenas uma dessas plantas apresentam aí o esboço, tá? De raiz, caule e folha, que são os rizóides, os filóides e os cauloides. Simples assim. Então, vamos lá. Atualmente, encontram-se catalogadas mais de 320 mil espécies de plantas, algumas de estruturas relativamente simples, como os musgos, e outras de organizações corporais complexas, como as árvores. Assim sendo, assinale a alternativa que relaciona corretamente o grupo vegetal e suas características. Vamos lá. Gimnospermas, plantas avasculares, já está errado. Briófitas, plantas de pequeno porte, vasculares, a maioria é avascular, já está errado. Não tem nada a ver aqui com exemplo de briófita, algas cianofício, e nem com exemplo de gimnosperma, um arroz. Arroz é uma monocotiledônia, uma angiosperma. Angiospermas, plantas cujas sementes não se encontram no interior dos frutos. Não, pinheiro, tá? Nesse caso aqui, exemplo do quê? De gimnospermas. E nas angiospermas, as sementes estão dentro dos frutos. Gimnospermas, plantas avasculares, também está errado. Pteridófitas, plantas vasculares, sem flores, apresentam raiz, caule e folhas, possuem maior porte do que as briófitas, exemplo, samambaias. Então, letra I aqui, né? Ela está coerente. Caramba. Aí vai dizer assim, ó. Os musgos. Ô, saco. Vou fazer aqui a 4. Ah. Os musgos são plantas extremamente pequenas, não ultrapassando a altura de poucos centímetros. Essas plantas parecem formar um tapete verde nos troncos de árvores, em folhas ou em rochas, diferentemente do que descrevem histórias de ficção. Não enxergo direito, mas não.
de ficção científicas. Musgos gigantes não poderiam ocorrer na realidade. Escolha a alternativa que descreve o motivo que impede esses seres de atingirem grandes tamanhos. Ausência de tecido condutor de seiva, na maioria das vezes, com exceção da Dawsonia subir. Lentidão no processo fotossintetizante, não. Impossibilidade de produção do amido para consumo, nada a ver. Lentidão na condução de seivas em grandes distâncias, seria isso aqui, né? Pouca produção de hormônios de crescimento do caule, nada a ver. Pouca produção de glicose para um crescimento satisfatório, também nada a ver. Então, ó, letra C. Marcaria aqui letra C. Então, meus caros, como agora nós mudamos o... Agora falta aqui, deixa eu só ver aqui, ó. Vou dar uma olhadinha aqui para... Ô Zé, agora dá uma folguinha pra gente descansar. Não, vocês vão ter uma folguinha agora. Deixa eu só ver aqui o que falta ainda aqui nesse... Vai faltar... Ah, tá. Agora é fácil. Acho que semana que vem, no máximo, tendo reprodução das briófitas e pteridófitas, agora a parte de reprodução, e reprodução das gimnospermas e das angiospermas. Agora, como a gente inverteu o filme aí, vamos fazer o seguinte, para a gente terminar tudo bonitinho, acho que vai dar para terminar tudo no mês, na quinta-feira agora, a gente não precisa de aula de biologia mais, isso aqui eu termino semana que vem, provavelmente. Agora que está um pouquinho, com 3 aulas, é química. Eu vou dar uma aula para vocês de química na tabela periódica lá, nessa quinta-feira. Então vai ser aula normal na quinta, tá? Porque no caso da química, a gente só tem 2 aulas na segunda, eu não vou conseguir terminar tudo. Então vamos fazer, então, na quinta, uma aula de química. Uma aulinha de química para ajudar, aí eu concluo tudo isso aqui na semana que vem, e já na outra semana a gente já começa o livro 3. Aí nós chegamos, né? Embora começamos atrasados, dia 22 de fevereiro, mas, a duras penas, nós conseguimos chegar aí com o tempo certo e para não prejudicar vocês futuramente no Enem. Beleza, então, por hoje tá bom, né? Então, espero vocês na quinta-feira com aula normal de Química, tá? Aula normal de Química da quinta, porque a gente vai ficar tudo certinho, bonitinho, para a semana que vem. Bom feriado para vocês amanhã e até quinta. Tchau, tchau. Você amanhã não tem aula, então, não? Uai. Não passaram nada pra gente? Pelo sindicato, não, né? Até onde eu sei, não. É que eles ficam com aquela... bom, eu não vou falar oficialmente, mas é diferente, por tipo assim, o sindicato não é do comércio. Por exemplo, o prefeito falou que o comércio vai ficar aberto. Então, os comércios que em Alfenas estarão abertos amanhã, por questão de viagem, etc. tal. Mas, normalmente, pelo sindicato dos professores, quando nesse caso, assim, você tem feriado, os feriados, eles são definidos no início do ano, entende? Então, como eles são definidos no início do ano, então eles têm que cumprir. Agora, sempre eles vão fazer aquele beiço, aí a Unifenas recorre, fala não sei o quê, babá, aí o sindicato fala que se não cumprir tem que pagar a multa, não sei de quantos, tal, aí resolve cumprir, tá? Então sempre tem essas coisas aí. Mas assim, da outra vez foi assim. Eles devem avisar a gente hoje também, né? Vai avisar, com certeza. Mas a tendência é que amanhã, não, no estado, por exemplo, etc. tal, Renato me falou, não tem, tá no calendário, etc. tal, não tem aula, tá? Então a tendência é que amanhã vocês não tenham aula. De qualquer forma, nós voltamos na quinta, né? Para a gente não vai interferir em nada. Mas espere aí o comunicado oficial